Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Boa tarde, amigos. Estamos começando o nosso Donos da Bola RS Band TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde a você que nos acompanha também na Rádio Bandeirantes FM 94.9 ou nos aplicativos Band RS. Nós estamos entrando no ar para falar de duas derrotas. O Internacional numa enrascada no Campeonato Brasileiro a 3 pontinhos do Z4. E o Grêmio mal dentro de campo e pior ainda na entrevista do técnico Renato, que me lembrou quando eu tinha 7 anos. Eu fiz arte, eu e um amiguinho, em sala de aula, e aí a professora falou: olha, Leonardo e Paulinho, se vocês não se comportarem, vocês vão perder o recreio. Os coleguinhas vão brincar no pátio e vocês ficarão aqui dentro comigo. Eu também não vou para o recreio para tomar o cafezinho na sala dos professores, que não é no Rio de Janeiro, era aqui em Porto Alegre mesmo, na Zona Sul. Mas vocês vão ficar comigo. Foi isso que fez o Renato. Num grupo profissional, em época de investimentos gigantescos no futebol, em 2023, o Renato se sai com a folga. Prestem atenção, a folga ela tem que ser calcada junto com o condicionamento físico. A folga não pode ser tratada como uma premiação para jogador de futebol, para atleta de altíssimo nível. Eventualmente, que o treinador diga: puxa vida, esta classificação foi suada, esse título, mas tem a sequência da outra competição, esse título é importante para o clube, vamos dar um dia a mais de folga. Agora, ficar tratando rotineiramente a folga como uma premiação para os jogadores, isso tem que estar atrelado ao condicionamento físico, ao trabalho de aprimorar os fundamentos, de recuperar atletas que, inclusive, estão chegando agora, estão sem o ritmo. E o Renato usa isso como premiação. Estamos falando do quê? Dos meus 7 anos ou do futebol profissional? Nós temos uma enquete interativa que está na live do YouTube, na aba Comunidades. E convidando todos vocês para que participem conosco. Os insucessos recentes do Grêmio são culpa de quem? Do técnico Renato? O elenco é insuficiente ou por escolhas da direção? Um balde de água fria na sua torcida ontem lá na Vila Belmiro. Eu não vou responsabilizar tão somente o Ferreirinha. Embora o lance dele, o Renato definiu muito bem. Neste momento o Renato foi preciso na coletiva. Parecia o jogo dos amigos, né? Pode ser antes ou depois da cervejinha, na beira de praia. Aquele jogo que a gente bota 2 latinhas assim, ó, de um lado, fazer um gol, 2 latinhas do outro lado ali. E o Ferreira não acompanhou a bola e o Grêmio tomou o segundo gol. Mas o Renato também assina esta derrota, meu caro Ribeiro Neto. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu divirjo parcialmente do teu discurso inicial, embora ele tenha sido brilhante, criativo, como tu és, Beneguete. Porque cada um tem o seu modo de gerir. Gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis que existe, e o Renato tem a sua, é muito peculiar. Então, se ele acha que isso, ele ganha pontos com o grupo, então eu não vou aqui criticá-lo por isso. Eu posso criticá-lo por outras coisas. E, aliás, eu quero dizer para vocês que tem como criticá-lo, sim. E ontem, nós vamos reproduzir daqui a pouco as palavras do Renato, eu acho que ele foi verdadeiro 50%. Ele foi justo 50%. Ele foi realista e não passou pano 50%. Porque sim, né? O Grêmio de novo perdeu gols, né? Só o Ferreirinha perdeu 2 gols no início do segundo tempo, que era para matar o jogo depois de estar 1-0. E aí a bola pune, como ele disse, né? O gol que o Grêmio tomou, assim, ó, parecia, eu acho que na Várzea, Beneguete, tu que jogou com como é que é o teu time lá? O Assunção Futebol Clube. Se acontece com alguém do teu time aquele lance, o cara não vai para casa, né? O cara sai antes de terminar o jogo para se preservar. Porque assim, ó, foi uma piada o que aconteceu, o gol que o Grêmio tomou. Mas ainda assim, e aí que eu quero dizer, por mais que algumas individualidades, cara, caem de produção, o Cristaldo fez um golaço. Beleza, né? Ele nem entrou no primeiro tempo. Apareceu no segundo para fazer o gol e depois sumiu. O Carbajo continua devendo. O Bitelo continua devendo. O Ferreirinha é uma bola só para ele. Que nem jogar o Interclasse, né? Joga sozinho. Mas eu quero dizer que o Renato, na hora de... E foi questionado.
colocar os seus 50%, Meneghetti, se omitiu. Não foi. Porque, de novo, tá? O Renato mudou o time na hora errada e mudou mal. E o time que naquele momento estava dominando o jogo, cedeu o terreno. Daniel, acha que o Renato foi cobrado ontem na coletiva? Ele chegou ao ponto dele se fazer uma pergunta. Não foi questionado. Tu viu que ele até se fez uma A pergunta. entrevista, o Ribeiro, me desculpa, eu vou cometer a irresponsabilidade aqui de criticar o Renato. Né? Mas ao mesmo tempo que eu critico o Renato, eu vou defender o Renato. É meio louco isso, né? E vou sugerir ao Igor Póvoa que permita ao técnico Renato fazer uma pergunta a ele mesmo na coletiva. Porque a melhor pergunta da coletiva ontem foi feita pelo Renato, sobre a expulsão dele. Né? É um festival de papai e mamãe, a idolatria fala mais alto, eu não sei se é medo de perguntar ao Renato, me chama a atenção. E o Renato quer falar. O Renato fez uma coletiva no jogo contra o Vasco, falando 3 vezes que tinha de 2 a 3 jogadores que não estavam jogando bem. Ninguém perguntou quem eram os jogadores. O Renato ontem falou de novo sobre o grupo e poderia falar sobre o trabalho dele e ninguém perguntou. Está errado o Renato que não assumiu a responsabilidade dele? Não, ele não foi perguntado. Se ele fosse perguntado, eu tenho certeza que ele diria. Agora, esse é o ponto que me chama a atenção. E se não tiver cobrança, meu amigo, vai ser isso aí sempre. Fala, pareceu uma crítica. Olha só, Total, eu concordo com os amigos, concordo com o Ribeiro, que o Cristaldo faz o gol e tal, mas eu não concordo sobre a crítica ao Renato. E não é porque não pode criticar ou não, é porque assim, para mim tem um absurdo que é na entrevista, que qualquer outro treinador, se fosse questionado sobre isso, daria uma crise, um caos. Ou se falasse isso, que o Renato pega e fala assim, não, porque treinador orienta, ajuda e tal, só não pode entrar em campo. Quando uma vez um técnico falou que eu não bato o pênalti, meu Deus, e é uma verdade. E eu não critico o Renato por isso, porque eu concordo, tá? Ele pode falar isso. O treinador orienta, passa a informação, não entra em campo. Leão foi demitido do Grêmio por uma resposta assim. Então assim, e eu até entendo, acho que fica ruim tu falar, acho que é verdade, mas fica ruim falar, né? Porque daí parece assim, eu ganho, vocês perdem. Mas o Renato... é o único cara que fala e pela grandiosidade dele não se cria uma crise. Agora, eu não acho que o problema seja ele especificamente nesse jogo, porque assim, ele vai tirar, na troca que ele faz, tá? Que ele bota o Galdino, que é o que todo mundo tá reclamando, na ponta e traz o Bitelo pro meio, ele vai fazer o quê? Ele vai botar o Iturbe? Vocês acham que o Iturbe ia melhorar? O Bezosa ia melhorar? Vocês acham que... não, mas ele então deixa o Bitelo na ponta e aí bota o Natan, o Luan... Cara, aí nós vamos para um outro problema do Grêmio, né? Não é pra botar ninguém. Ninguém. Deixa o time morrendo fisicamente. O time estava encaixado. Vamos ouvir o Fabiano Baldasso. Eu acho muito importante a análise específica do jogo de ontem para saber o que aconteceu no jogo de ontem. Só que o atual momento do Grêmio não se explica só pelo jogo de ontem. É verdade. O Grêmio nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias. O que está acontecendo no Grêmio? Eu mais ou menos tenho uma ideia do que possa ser. O Grêmio construiu um início de temporada diferente do que todos imaginavam, contratando, formando um time, o Renato encontrando soluções, ganhando um campeonato gaúcho improvável, com uma aura Luizito Soares em torno de tudo que acontecia. O Grêmio construiu um ano inesperado para todo mundo. Mas o Grêmio, por incrível que pareça, Leonardo Meneghetti, começou a se boicotar no decorrer do caminho. O Grêmio começou a promover crises próprias. O Grêmio criava suas crises. O Grêmio criou a crise Adriel, muito mal conduzida. O Grêmio criou uma crise do vice de futebol, brigando com a imprensa, brigando uma briga que ele inventou na cabeça dele e começou a criar uma instabilidade imensa e acabou sendo retirado do cargo. Soares. O Grêmio conduziu errado a questão Soares, com vídeos vazados, poucas explicações, ninguém se manifestando, criando um zoom danado durante mais de um mês em Porto Alegre. Não sei como é que o Grêmio está conduzindo a questão Bitelo, porque o Bitelo desapareceu e me parece estar com a cabeça em outro lugar. Eu acho que o Grêmio se auto-boicotou. O Grêmio se auto-boicotou, porque o Grêmio perdeu completamente, para mim é nítido isso, o Grêmio perdeu completamente o foco. O Grêmio está desfocado, o Grêmio não está ligado nos jogos, o Grêmio não tem aquela conexão que tinha em determinado momento, que fazia dele um time diferente, que queria mais que o adversário, que o Inter, inclusive, em Grenais, e que fazia a coisa acontecer. O Grêmio se desmobilizou completamente. Acho que por esses motivos que eu citei. O Baldasso usa uma expressão que eu concordo. A perda de foco do Grêmio, ela vem também pela situação envolvendo o Luizito Soares. Eu até num primeiro momento quis acreditar que não, mas a gente vendo o Grêmio pós o que aconteceu, isso mexeu com o vestiário do Grêmio, cara.
O Grêmio teve uma queda técnica quando começou essa balela de sai, não sai, vai ficar, mas aí não também vai é ficar. a Parece que o Grêmio capacidade. tirou um pouco a Mas assim, ó, perdeu. mas aí não é muito mudou culpa o da... comando do futebol, né? Sim, sim. Eu não vou aqui defender A ou B ou C, mas a gente não sabe se o Antônio Brum tem capacidade para gerir esses problemas que vocês estão citando, como a própria substituição ao Paulo Calef. Não sei, eu estou levantando aqui como possibilidade. Meneghetti, quem gere isso é só o Renato. Então tá errado, né? Não, mas sempre Então foi tá assim. errado. Sempre foi assim, né? Então tá errado. Pelo menos O- é a minha opinião. Não, Eu quero sempre reforçar foi, o isso é discurso- informação. Eu quero reforçar o discurso do Daniel Oliveira. Porque eu acho que, realmente, a imprensa, em linhas gerais, com muitas exceções, não são poucas, mas em linhas gerais, passa um pano pro Renato, tem um medo do enfrentamento na coletiva. Quando chega na hora da coletiva, porque o Renato responde, porque o Renato marca na paleta, porque o Renato é duro, tem resposta para tudo, porque o ambiente do Grêmio, especialmente na arena, é um ambiente que vai também conduzindo de uma maneira que as pessoas se inibem. E eu acho que está acontecendo isso. O Renato, nas entrevistas coletivas, tem sido pouco cobrado pelos seus erros. Não é assunto agora, mas no Inter não é diferente, né? No Inter nós temos... Agora, então, né? Na coletiva do Agora, Beira-Rio, neste momento, são fãs de Eduardo Cudê. Inclusive abrindo perguntas com tchatcho, né? Com raríssimas exceções Com o também. Mano Menezes não era, tá? O Mano Menezes era Com o Mano pancada Menezes no era o primeiro contrário. Com o Mano Menezes era pau. justamente, né? O Cudê só tem fãs do Cudê na coletiva. Peraí, justamente, né? Justamente o quê? Não, justamente. Tu Tá, não queria então que deixa eu- elogiasse o Mano Menezes por 2023. Eu só aí tu vai me queria o enlouquecer. seguinte, eu só queria que quem teve 48% de aproveitamento no Brasileiro 2023 tenha um tratamento pelo menos igualitário a quem tem 13% no Campeonato Brasileiro 2023. Mas, Só isso eu queria. Baldasso, Só peraí, isso. peraí, tu também tem que entender que tem um cara que estava 1 ano e meio no clube e um outro cara que está há 30 dias no clube. E que chegaram para ele e disseram assim, ó, conquista a Libertadores que tu volta para a Europa. Essa foi a promessa feita Isso. pelo presidente lá em Buenos Aires. E aí ele beleza. topou. Vamos E ele conquistar. claramente está cumprindo. Eu não tô... Tá cumprindo. Cumprindo não. Beleza. Desculpa. Errei a frase. Ele claramente está seguindo o que lhe foi pedido. Daqui a pouco a gente fala isso. do Inter, mas Cumprindo eu só é queria outra história. tentar deixar mais clara a minha opinião. As perguntas para o Renato, em linhas gerais, e há exceções, elas são feitas com medo. Os profissionais têm medo. Eles chegam a falar baixinho. Sabe Chegam que isso a é falar culpa da torcida? baixinho com medo. Hã? Isso é culpa da torcida. Porque Pode ser. eu vou te dizer... Eu acho que não, tá? Eu acho que é culpa dos A profissionais. gente tem foi na 9ª edição do programa que o Renato nos consagra que foi a melhor coisa que aconteceu na história pessoal tá desse crise com a programa. Bandeirantes, né? Foi a melhor Que é coisa que pergunta aconteceu na forte. história. E as pessoas veem, sempre tem um mala que vem na rede social e diz assim, porque o Renato, eu queria que o Renato fizesse isso aquilo toda a vida. Me deu dinheiro no canal do YouTube, deu protagonismo para os donos da bola e fez... Pra gente tem que acontecer exatamente aquilo ali. Faz parte do nosso trabalho. Porque a gente acertou e o Renato também. Para quem não sabe, o Grêmio contrata Diego Souza e Thiago Neves, uma explosão na torcida revoltada contra esses dois, a gente vai lá e dá no meio na pergunta para o Renato pega e responde dizendo que a gente é recalcado. Isso traz a torcida contra a imprensa, isso é bem normal, fazer um inimigo em comum, faz a torcida esquece que aqueles dois reforços que estavam vindo, que foram muito criticados, para de falar e falar na imprensa. Para o Renato foi bom, para a gente que estava engrenando um programa foi maravilhoso. Só que até hoje vem alguém e diz assim, tu é um recalcado, como o Renato falou, como se isso fosse ruim, como que para mim não tivesse sido... Não, tá errado mas o que eu quero dizer é o responder, seguinte, mas assim- daí toda vez que um repórter vai fazer isso, ou alguém, eu sei principalmente identificado, eu vejo muito isso e eu não vou criticar aqui, eu só estou relatando. Tem muito repórter que está começando bem a carreira, mas diz assim, eu sou identificado, eu não posso falar porque a torcida vai dizer, Só um pô, tu é pouquinho. gremista Não, e tá então- fazendo então crise. Só um pouquinho. Então eu vou criticar, se tu acha que tu não pode eu não criticar. vou, nem eu vou eu, criticar. só vou Se tu tá reportar. ocupando a bancada de uma entrevista coletiva com medo de fazer uma pergunta de cobrança ao treinador, tu não pode estar lá. Não, Desculpa. eu te não pode entendo, estar lá. só que eu conheço Pode estar lá. repórter identificado que diz assim, eu não posso... eu sou identificado. E ninguém dá mais pau no Internacional do que eu. É que tu começa, a tua carreira começa como um jornalista. E aí o cara, quando ele já começa tendo esse híbrido de jornalista barra torcedor, eu já ouvi de caras que dizem assim, se eu fizer, os caras vão me criticar por ser... E aí tem gente que não tem, e eu respeito, porque a gente aqui tem um estofo de muito tempo nesse negócio
pra poder aguentar a porrada. E a gente adora que os caras venham porque a gente é bom também. Então, assim, velho, eu entendo, mas é exatamente isso que tá acontecendo. Os caras ficam assim, não, pá, eu não posso brigar com o torcedor porque sabe que vai vir um monte da torcida que não vai aprovar. Não, basta ver a repercussão de quem faz uma pergunta forte. Eu não vou puxar brasa pro nosso assado aqui, porque geralmente é com a Bandeirantes. Quando querem fazer greve de silêncio, fazem com a Bandeirantes. Por quê? Porque vem aquela pergunta, eu não estou vendo isso do Renato, porque parece assim, ó, eles perderam. Eles não fizeram o que eu... E o papel do treinador assim, nesse processo... O que eu acho é o seguinte, eu acho que o JB falou um ponto importante dos identificados. Eu acho que tem que separar. O sujeito pode ser um jornalista, ou quem não é jornalista, é comunicador, ele pode ser identificado. Mas talvez na hora da entrevista coletiva ele não possa agir como um torcedor. Talvez não seja o melhor ambiente para ele agir como um torcedor na hora de perguntar para o técnico. Ele tem o direito de fazer isso, como eu tenho o direito de achar que não é o mais adequado. Então, uma coisa é ser jornalista identificado, outra coisa é ser torcedor e atuar como jornalista, tendo o diploma, exercendo a profissão ou não. Eu acho que esta é a diferença que tem que se fazer. Mas eu não estou criticando apenas esses colegas. Eu acho que, em linhas gerais, mesmo quem está nos grandes veículos, tem um comportamento com o Renato, que é um comportamento muito passivo, que não faz as perguntas. Quando o Renato fala, por exemplo, que vai cortar o recreio dos jogadores, a folguinha, alguém tem que perguntar, Renato, 2023... futebol em orçamento de 300, 400 milhões. Você acha que esta é a forma de tratar jogadores que ganham 500, 600, 700, 800 mil reais por mês? Você acha que é assim? Olha, se jogarem mal, a folguinha eu vou caçar, eu não vou pro Rio. Não é, né? Alguém tem que perguntar isso pro Renato. Alguém tem que fazer as perguntas das trocas, das escalações, do esquema de 3 zagueiros que ele desmanchou. É isso que eu acho que está faltando, eu concordo com o Daniel. Bem, olha só, daqui a pouco a gente bota o Renato para se manifestar, inclusive, na coletiva que concedeu ontem, depois da derrota do Grêmio na Vila Belmiro para o Santos. Agora eu queria falar sobre o Internacional e quero dizer para vocês o seguinte, eu não tenho rejeição ao Eduardo Cudê e não tenho adoração. É um técnico de futebol que tem qualidades e tem defeitos. Tem muitas qualidades, mas também tem muitos defeitos. Agora, ele está colocando o Internacional numa enrascada no Campeonato Brasileiro. E a tabela que o Inter tem daqui para frente é muito perigosa. Mas perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro com time reserva, vira a chave amanhã. Pode até acontecer isso. Mas o fato é que o Internacional viajou pressionado, num ambiente muito mais tenso e, na minha opinião, de forma desnecessária, Baldasso. Isso não é coisa do Cudê, isso é planejamento do clube. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque quem acha no Beira-Rio que o Inter tem um grande grupo com capacidade de jogar com um time o Campeonato Brasileiro e outro a Libertadores é o presidente Alessandro Barcelos. Ele rigorosamente acredita que o grupo do Inter é bom. O grupo do Inter não é bom. Nós não temos condições de jogar um Campeonato Brasileiro com um time e a Libertadores com outro. Todos nós colorados aceitamos, admitimos e queremos que o Inter foque na Libertadores. Não tem problema. Mas aí tu pega um jogo como o de sábado, que tu era obrigado a ganhar pelo que a tabela apresentava, e tu preserva quem tu precisa preservar. Não praticamente o time todo. Deixa fora o Arangues, deixa fora o Alan Patrick, deixa fora o Ener Valencia. Mas o resto do time joga. Me diz aí, por que o Johnny não jogou sábado? O Johnny estava suspenso contra o Botafogo. O Johnny amanhã vai entrar em campo com 14 dias sem jogar futebol. Por quê? Qual o motivo? Um menino. Por que ele não podia jogar no sábado? Até ritmo de jogo vai ter perdido amanhã. O time que o Eduardo Cudê escalou contra o Fortaleza, só quem está fora da realidade acredita que não vai dar o que deu. O senhor Eduardo Cudê escalou o Depena para marcar o Marinho, que é um bom jogador e todo mundo sabe. Evidente que aconteceu o que aconteceu. Sabe o que aconteceu quando entrou o René no Inter no segundo tempo? O Marinho virou marcador do René. Em 10 minutos o treinador tirou o Marinho. O René tinha que ter começado a partida. O Wanderson tinha que ter começado a partida. E não o Matheus Dias de meia. Eu enfrentei o Fortaleza com o Matheus Dias de meia e o Depena de lateral esquerdo. Por que esses caras não começaram o jogo? A soberba do Internacional em acreditar que tem qualidade para enfrentar 2 competições, cada uma com um time diferente. O Internacional está batendo a porta da Série B. O trabalho do senhor Eduardo Cudê no Inter até agora é horroroso, com exceção de um jogo, que sim, era o mais importante de todos e que ele foi muito bem e foi elogiado por todos nós. O grande jogo, ele venceu contra o River Plate. Eu só tenho medo que esse grande jogo fique reservado como uma partezinha da história e que no entorno dele aconteça muita coisa ruim.
Eduardo Cudê faz um trabalho ruim no Internacional até agora, com exceção de um jogo. Grande jogo, mas apenas um jogo. Daniel. Em relação ao Internacional, eu tenho dito já desde o ano passado, quando terminou com a campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro, que eu tinha curiosidade de ver o que o Inter faria esse ano, porque eu não acreditava. Eu entendia que ali era o elefante que tinha subido na árvore. E, de fato, isso acaba se reforçando com o que a gente vê no Inter. Só que é importante dizer o seguinte, o Internacional jogou com o goleiro titular, o lateral direito que muitos queriam no time titular, o Vitão é titular, o Nico Hernandes, se debateu o Nico Hernandes ou o mercado, lateral esquerda tudo bem, aí foi uma invenção. Gabriel Rufi, quando voltar vai ser titular, embora o Inter tenha contratado 75 volantes. Maurício, para muitos é titular. Pedro Henrique se defendia a titularidade porque o Wanderson não estava bem. Meu amigo, o Internacional tinha que ter vencido o jogo mesmo com esse time, não tem explicação. Boa parte desses jogadores foram titulares já do Inter na temporada. JB. Eu concordo com o Daniel, é exatamente isso. Para mim, eu não estou no discurso, eu consigo alcançar o planejamento, a gente vai discutir depois se é certo ou errado, mas assim, para mim é o seguinte, com esse time tem que vencer, com esse time tem que performar melhor. Ponto nova linha... De time, JB. Não. Com o Matheus Dias... Com o Matheus Dias de meia e defesa de lateral esquerdo, o grupo é ruim, cara. Não. Aí que tá. O Fortaleza é bem treinado, é um bom time do Vojvoda, vocês em que planeta vocês estão? De novo eu erro a expressão. Com esse elenco, 11 milhões de reais investidos todos os meses na folha salarial do Internacional entre salário, direito de imagem e impostos, fora as luvas, tá? 11 milhões. Com 11 milhões, tu tem que ir lá e bater o Fortaleza no Beira-Rio. Tu tem que fazer uma campanha melhor mesmo com os reservas, tá? Esse é o primeiro ponto. No macro, para não deixar passar o do baldaço, Meneghetti, o que eu penso é o seguinte, o que o Inter fez é um risco que o Inter resolveu tomar. E aí eu acho que a gente podia até debater aqui se vale a pena ou não. Por quê? Se ganhar a Libertadores, salvo ano, vai ser 14º no Brasileirão, ganhou a Libertadores. O grande problema é que nós estamos com risco, e é um risco, não estou dizendo que é certo ou errado, é um risco de não ganhar a Libertadores, que não é uma situação fácil de acontecer, haja vista que o Inter só tem duas na sua vida. Ano que vem, cara. O Inter cai na semifinal e fica na 14ª colocação do Brasileirão. JB, aí é uma pocheca de ano. Ribeiro, o Inter neste momento está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Não vai cair. Com os times de baixo. Em 2016 eu dizia isso também. E os times de baixo crescendo, o Vasco apresentando recuperação, o Santos ganhando ontem pode estar apresentando recuperação também. O Goiás joga hoje e pode passar o Inter. O Internacional, o próximo jogo do Inter é contra o Flamengo no Maracanã no sábado, em que o Inter vai estar entre os 2 jogos contra o Bolívar. Você sabe o que vai acontecer, né? Sim, vai tomar uma goleada. Você sabe o que vai acontecer, né? Vem, Ribeiro Neto, quero te ouvir. Sabe que eu apelidei de roleta russa o momento do Internacional. Tá? Porque é uma situação muito arriscada. O Inter se colocou realmente num grande risco. E ela não é nem calculada, tá? Porque ela é simplesmente um único foco e seja o que Deus quiser. E é exatamente isso que está sendo colocado. Portanto, os perigos, os riscos são imensos. Mas, particularmente sobre esse jogo, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? O Fortaleza jogou mal o jogo. O Fortaleza abdicou da sua característica, porque o Vojvoda gosta de jogar com a bola. O segundo tempo do Fortaleza foi ridículo. O Fortaleza abandonou o jogo, botou 2 linhas baixas. Acho que o time do Fortaleza nem sabe fazer isso, porque não é da característica deles. Deu certo. Então, assim, ó, o Internacional, ele não foi por causa dos reservas, Baldasso. O Inter jogou mal porque jogou mal. Entendeu? Jogou mal. E depois, quando entraram os titulares, continuou jogando mal. Tanto que o maior perigo do Internacional foi uma jogada do Luiz Adriano, que chutou desviado, e 2 pênaltis até agora reclamados, que eu não tenho convicção que foram, tá? Então, e é isso. Jogou mal porque jogou mal. Eu tenho 2 coisas para dizer. Em primeiro lugar, o Fortaleza deu 4 ataques no começo do jogo com o Inter perdido, fez o seu gol, recuou as linhas e deu a bola para o Inter. O que o Inter fez com a bola o jogo inteiro? Nada. Então deu certo o que o Fortaleza fez. Estratégia que deu certo. O Fortaleza não é o primeiro a fazer isso. Boa parte dos adversários dão a bola para Em 4 minutos, o Fortaleza perdeu 2 gols. Um dele e o Nico Hernandes tirou em cima da linha. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, e esse assunto ele é bastante delicado, mas eu quero tratar aqui porque eu sei que está o Rio Grande do Sul inteiro assistindo neste momento. O Carlos de Pena está sendo escalado no Internacional, convivendo paralelamente com um problema familiar seríssimo, de doença. O Cudê falou sobre isso na coletiva. Tá? O pai dele está doente, o Cudê falou isso na coletiva, corroborando a pergunta do repórter, meio que admitindo que isso pode estar afetando a condição dele. Se eu chegar aqui na Bandeirantes
e disser que eu estou com um familiar doente, tomara que não aconteça, a Bandeirantes vai dizer o seguinte: vai para casa, vai resolver tua questão e tu volta a trabalhar quando a tua questão estiver resolvida. O que eu quero perguntar é o seguinte: eu não vou aqui criticar o Depena por não estar jogando nada, porque a partir dessa informação, para mim, ele não tem mais culpa nenhuma. Eu quero saber se o Inter não tem psicólogo. Eu quero saber se no Internacional não tem alguém que possa atestar que ele não tem condições psicológicas de jogar. E dizer para o treinador: tu não vai escalar esse jogador porque ele está passando por um problema sério que está lhe afetando psicologicamente e com isso ele não consegue desempenhar futebol. Por que estão escalando o Depena o ano inteiro e a gente ouvindo há 3 meses que o Depena está passando por um problema particular sério? Por que não liberam o Depena para ficar junto do pai dele, cuidar do pai dele, se ele não está com cabeça para jogar, caramba? JB. Mas eu concordo com o Baldasso, mas eu acho que todos nós, vamos incluir aqui, não estamos preparados para esse tipo de maturidade no futebol. Porque a gente quer ganhar quarta e domingo. Mas eu penso e acho que o futebol ele deveria evoluir para isso. Olha, gente, o jogador aqui tem tal problema pessoal, ele está afastado, ele está fora, ele vai ficar fora 1 mês, 2 meses, o contrato vai ficar suspenso, nós vamos pagar só metade ou mais e tal. Faça-se algum acordo e ele volta quando tiver condições. É ruim pro jogador isso. Só que mas, Ribeiro, é ruim pro jogador isso. Pode ser ruim tecnicamente, mas se o jogador quiser, isso deveria ser liberado. Aí é uma outra coisa mas que a gente não isso que sabe. nós estamos debatendo. Eu não o sei se o pediu Depena para ser quer. liberado? Eu estou debatendo a questão que nós não estamos preparados. Se acontece isso com qualquer outra situação, o Jean-Pierre, depois de ter tido câncer, disse: olha, não quero mais, e ficou 6 meses fora e tem gente que critica. E o cara chegou e disse assim: eu não quero mais jogar. E foi embora. E ele falou isso: mas ele vai voltar a jogar. Se ele depois de 6 meses acha que ele pode, é uma questão dele. Ele tem direito a fazer isso. Só que a gente, na minha visão, não está. Eu acho que o mundo precisa evoluir para isso. Só que Meneghetti, rapidinho, mais uma frase. Recentemente nós tivemos um exemplo terrível e que envolve o Tite. Um jogador da seleção brasileira pediu dispensa da convocação porque nasceu o filho dele. O filho. E o cara nunca mais foi convocado. Isso é um escândalo. Nós devemos sim, esses caras ganham muito, são mais valorizados do que devem, vivem numa bolha, mas a gente também precisa evoluir. Vamos à Bolívia, a Santa Cruz de la Serra. Lá está o enviado especial da Band, o repórter Lucas Dias, para nos dar as primeiras informações deste ambiente que o Internacional vai encarar na Bolívia. O Inter vai para Santa Cruz e depois vai para o local do jogo, para La Paz. Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui no bairro Equipetrol, na Bolívia, tá? É um bairro bem tranquilo, muitos centros comerciais por aqui em Santa Cruz de la Sierra. E olha, o Inter vai chegar com bastante calor, tá? Até não sei quantos graus está aí em Porto Alegre, se está muito frio ou não, mas aqui em Santa Cruz de la Sierra são 27 graus, tá? Eu cheguei ontem, no início da noite aqui em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, já estava bem quente, bem abafado, agora bate um vento também abafado, bastante quente, mas o Inter vai ficar em Santa Cruz de la Sierra só para minimizar os efeitos da altitude de La Paz, são 3.700 metros acima do nível do mar lá em La Paz. O Inter vai chegar no aeroporto de La Paz, que são mais ou menos 4.050 metros acima do nível do mar, é uma altitude até maior, e aí o Inter vai descer para o seu hotel e também onde fica o estádio do Bolívar, o Hernando Siles. Aqui em Santa Cruz de la Sierra são só 400 metros, então a gente não sente essa altitude, obviamente, como sente o pessoal em La Paz. A gente vai fazer a mesma logística do Inter para tentar minimizar, Meneghetti, esses efeitos da altitude que são fortes. Eu até estava em contato com outros colegas que foram direto para La Paz, que já falaram e já relatam que não estão se sentindo bem. É algo natural, vai muito de cada um. Tem gente que acaba não sentindo tanto, tem gente que sente mais. É algo natural, mas é um pouco da dificuldade que o Inter vai enfrentar, obviamente, em La Paz. E para tentar minimizar isso, vem antes para Santa Cruz de la Sierra. O Inter chega hoje, 5h30 da tarde, no horário local. A gente está 1 hora atrás em relação a vocês aí do Brasil. Então aqui o Inter vai chegar às 5h30 da tarde no hotel, aí já vão ser 6h30. E ainda vai ter uma coletiva com o zagueiro argentino Gabriel Mercado, que é um cara experiente, viu, Meneghetti? Já jogou na altitude de La Paz, tanto pela seleção argentina, quanto também pelo River Plate. A imprensa local aí, você não está na cidade do jogo, mas como é que trata o Bolívar, como é que trata este momento do clube boliviano na Libertadores da América, Lucas? Eles tratam o Meneghetti como um dos principais jogos da história do Bolívar, tá? O Bolívar
tem algumas boas campanhas, até em Libertadores. O The Strongest também é um clube que alguns anos atrás incomodava muito, principalmente os brasileiros, na altitude de La Paz e também no Hernando Siles, mas eles estão tratando como o grande jogo da temporada até aqui do Bolívar, e aí vale destacar que talvez seja o grande momento do Clube Bolívar a partir do investimento do Grupo City. O Bolívar tem aí já um pouquinho menos de um ano que tem tido esse investimento do Grupo City. Alguns brasileiros passaram por aqui, o Antônio Carlos Zago, que passou aí pelo Internacional, enfim, um técnico que a gente conhece também no Rio Grande do Sul, passou recentemente pelo Grupo City, também pelo Bolívar. Eles tiveram o atacante Gabriel Poveda, que surgiu na base do Internacional, foi disputado por alguns grandes do Brasil, e hoje eles têm o Francisco da Costa também no ataque, que é um gaúcho. Ele até deu algumas entrevistas dizendo que é torcedor do Grêmio, que vai ser um confronto muito interessante para ele, que dá uma vontade a mais enfrentar o clube que é rival do qual ele torcia no início, que ele é gaúcho, né? Vem aí do Rio Grande do Sul, é o grande nome, talvez, dessa equipe do Bolívar. Mas o Inter também respeita muito esse Bolívar, tá, Meneghetti? Se fala da altitude, obviamente, de La Paz, tudo isso é muito destacado no ambiente do Internacional, mas também o fator técnico. O Inter sabe que o Bolívar também tem qualidades. E aí se cita muito, tá? Eu conversava com algumas pessoas ainda no Brasil, e aí a gente vai ter esse maior contato a partir da chegada do Inter aqui no final da tarde dessa segunda-feira aqui em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Nas conversas, Meneghetti, que a gente tinha com o pessoal do Internacional, se cita muito como exemplo o jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo em que o Bolívar tem o Atlético Paranaense o agredindo no início do jogo, tanto que o Atlético abre o marcador ali em La Paz, e aí o Bolívar vira para 3-1, porque o Atlético não aguenta fisicamente a batida. Eles começam atacando o Bolívar, encontram o gol e levam uma virada. E aí no jogo da volta, o Bolívar não só se segura, como leva para os pênaltis e ganha do Atlético Paranaense nos pênaltis. É um jogo que sim, o Inter usa como exemplo no bastidor para, quem sabe, conseguir voltar com o resultado e voltar vivo para Porto Alegre. Um abraço, Lucas. Bom trabalho aí na Bolívia. Um abraço, valeu, gente. Lucas Dias, enviado especial da Band TV e da Rádio Bandeirantes FM 94.9, abrindo os trabalhos lá na Bolívia. Daqui a pouco a gente vai colocar o Cudê para se manifestar, mas agora é a vez do Renato. Tudo bem, Michele Silva? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola Rádio, da Rádio Bandeirantes e também da TV. Só para falar, Meneghetti, sobre o que vocês já haviam comentado no programa, o Renato falando sobre a possibilidade de uma folga no período da data FIFA. O Grêmio tem 2 confrontos até lá, agora contra o Cruzeiro e depois contra o Cuiabá, e aí por cerca de quase 10 dias até o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. E o Renato colocou uma condição para ele e os jogadores folgarem na data FIFA. A cobrança, pode ter certeza, no dia a dia ela é imensa, ela é imensa. E durante a semana toda, hoje, já cobrei muito deles, estou muito chateado pelo gol que nós tomamos no segundo. É inadmissível, volto a falar. E eles vão escutar a semana toda por isso. Eles vão escutar. E foi o que eu falei para eles hoje. Vocês pretendem chegar aonde? Vou brigar pelo título Libertadores. Ótimo, eu também. Desse jeito? Desse erro infantil? Então, isso também, pode ter certeza. Como eu sou cobrado, eu cobro deles. Não vai ter paz. E já adiantei para eles. Tem a parada da data FIFA. Preste atenção, falei para eles. Estejam lá em cima. Querem folga? Estejam lá em cima na tabela. Porque eu não vou para o Rio de Janeiro, mas também vocês não vão para lugar nenhum. Vamos trabalhar. Então, você sabe. Lamentável. Lamentável que no futebol profissional, em 2023... uma modalidade que tem investimento anual, como o orçamento do Grêmio, de 400 milhões, o técnico tenha que usar uma folga para mobilizar os seus jogadores. Atletas que ganham 300, 400, 500, 600, 700, 800 mil reais por mês. Olha, como um professor de primário. Se vocês não se comportarem, vão perder o recreio. Lamentável, na minha opinião, a atitude do Renato nesta coletiva. Quero escutá-los. Eu não achei tão grave assim, Meneghetti. Eu acho que é bem normal. Técnicos de futebol sempre fazem. Não, técnico, dos que eu conheço, os caras sempre dizem assim, se ganhar, vai ter um dia mais de folga. Quando é que tu viu em coletivo o cara dizer isso? Aí é que tá. Vamos lá, se tu quer ser enganado, beleza. Eu sei do bastidor. Aí é que tá, retornar público. O Renato.
O Renato, Qual é o problema? Não tem que ser feito isso. Mas aí que tá, aí que Isso é tá. uma ameaça externa. Olha, eu vou caçar o recreio de vocês. A crise, Vocês estão de brincadeira. é o Ferreirinha das costas pro Ribeiro, lance, não o Renato falar só uma isso. frase, Ribeiro. Nós estamos vivendo uma época de excelência física do que diz respeito a toda a evolução do preparo, de todo o processo como ele acontece. Hoje em dia, a preparação física de um time de alto rendimento, de alta competitividade, o preparador e toda a sua equipe multidisciplinar calcula o dia da folga, o dia do primeiro treinamento, o dia de treinar de manhã, o dia de treinar de tarde, e o treinador está negociando folguinha como premiação. Tô de brincadeira, cara. Isso eu tô dizendo. Isso aí é várzea, né, cara? Não, e o JB e o Ribeiro acham que eu não vou, quero ver Tu não sabes que isso acontece? Não, mas tá Pois é, errado, eu mas vou é criticar. várzea. Eu não vou passar pano. Daniel, quero te Não, ver. eu vou deixar na condicional se de repente essa ideia do Renato ela veio em cima de uma posição da preparação física do Grêmio. Aí tudo bem. Não acredito nisso. Mas Não, ele tá condicionando o resultado. Conhecendo o Renato, resultado, Daniel. conhecendo não o vai ser Renato, 2 dias na conhecendo data o Renato fixa. e a habilidade dele do vestiário, é tipo, faz daqui que eu faço dali. Me ajuda que eu vou te ajudar. Aquela história meio tropa de elite. O Renato jeito é assim. dele comandar. Aí Esse é realmente... o jeito de ter pulso no vestiário. É isso aí. O jeito Negociando E folguinha. tu acha correto. Não é tu tá que eu na acho turma correto. dos passa-pano. Não Eu não é. passo pano, cara. Eu também Tá não errado, passo. porque eu achar que tá errado, eu vou dizer. Mas Isso é lamentável. Também, Isso é um apequenamento. Também, e é respeitada a tua opinião, e eu também já tive outras que eu não passei pano. Esta, em particular, Tu vai passar conhecendo, não nem passo pano. O Renato é assim, sempre foi, Mas então ele não vai sempre foi assim. mudar. Mas não é porque ele é assim que eu vou ser assim, e vou ser omisso. Eu não é isso. Eu vou Renato é criticar, assim, tá tudo eu vou certo. criticar o Renato e vou elogiar o Renato Também. conforme eu achar, Mas Ribeiro. não é isso que eu quero dizer. Dá pra criticar? O Não, Renato... tu tá conformado que o Renato é assim e pronto, é isso. Não, mas eu vou te explicar por quê. Por quê? Porque esse é o jeito do Renato gerir. Quando tá ganhando, beleza. Quando não tá, Como todos, é ruim, né? como qualquer lugar. É isso aí, entendeu? Então, se esse é um jeito de administrar e ele tem mais pontos positivos do que negativos, tá ok, Não, o mais entendeu? grave disso é o desempenho do Como Grêmio, eu falei, também isso aí. cada gestor tem uma maneira de gerir pessoas. Esse é o jeito dele. Ele vai acertar e vai errar. Normal. Ah, tá, puxa, e vai é. depender Você- do produto final. Uma frase Meneghetti, forte. Meneghetti. Uma frase forte tua. Ele vai acertar e ele vai errar. É uma frase Olha, tem forte. gente que acha que ele impactante. Impactante até. Tem que acha que não cai. Vou refletir sobre ela. isso é verdade Se o Renato também. vai acertar e vai errar. Eu vou Isso me refletir. pareceu uma crítica. Como diria um ex-chefe meu, até eu erro. Fala, JB. Um abraço pro Leonardo Meneghetti. Não, essa frase não é minha. Essa frase não é minha. Não é. Não, aí, Essa aí não, eu sei não que te não. arvora, não. Não passa o sinal vermelho que Eu sei tu vai quem é. ser multado. De outra, Não. de outra. Eu não sei se o Baldassi quiser dizer quem é o chefe. Não, então. até não era meu chefe, Mas foi mas meu. foi chefe, meu emissor, foi chefe do Daniel Oliveira. Peraí. Já que a gente tá no momento calhofa, eu tenho duas considerações para fazer. A primeira, eu vi o New canal esse domingo, e aí, o Ribeiro tava no... Faça o seguinte, você. Tava num vá, ódio, né? depois do Donos da Bola, procura Ribeiro Neto na pesquisa do YouTube. A indignação que o Ribeiro tava com a derrota do Grêmio, mas ele babava. Sério, Ribeiro, as pessoas vieram me perguntar. As pessoas vieram me perguntar no meu canal se tu tinha revelado o teu time. Por quê? Logo tu que é colorado, cara. Por que tu faz? Tu tá fingindo pra enganar quem? O Baldasso Eu joga não bem com isso. sou de ninguém. Eu sou o que tu quer que eu seja. É exatamente. Não, o Eu Ribeiro quero tava que numa Mas indignação. é que eu gravei esse post logo depois do jogo e eu realmente estava muito irritado. O jeito que o Grêmio perdeu, irrita Eu, qualquer um. do jeito que tu se falou, achei entregou. que o Grêmio tinha perdido uns 5 gols assim, ó, na cara. entregou. Perdeu, E a perdeu outra, 2 a gols. outra, ô Baldasso, posso ver tua mão? Posso ver? Meu Deus. Tem como focar aí. Aí, Que é isso, Baldasso? Deu mais uma casada aí. Já? Eu queria ter de milhagem o que o Baldassi tem de casamentos. Eu sou o Senhor dos Anéis. É a história aquela do colega nosso, né? Que disse uma vez que gostaria na próxima vida de voltar como noiva do Baldasso. Ah, verdade, é verdade. Eu queria colocar agora, Michele, o Eduardo Cudê para se manifestar. Tá na mão aí? Tá na mão, Meneghetti. Vamos falar sobre o que o Eduardo Cudê se manifestou na sua entrevista coletiva após a derrota para o Fortaleza em casa. Ele falou sobre essa disputa, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, equilibrar tudo isso, usar o time misto no Brasileirão para poder ter gás na Libertadores, ter perna para jogar na Libertadores. Então ele falou sobre isso e sobre essa disputa, que foi aí uma condição até mesmo para o Cudê estar no Inter hoje. Si no hubiese acontecido lo que aconteció con River, son números
para estar más perto de mi casa que mañana en el CT, ¿entiendes? Es la verdad, el fútbol es así, pero vos también fueron a buscar para mí sobre un objetivo claro, ¿entiendes? No, porque hubo una troca de entrenador para intentar hacer todo en el objetivo principal, foco principal, que era pasar a Libertad, ¿no? Y bueno, algo que tenemos que recuperar el Brasileirao. Voy a vuelta a decir, no vamos a brigar por el Brasileirao, la verdad, todos sabemos. Tenemos una ilusión, pero los jugadores dan todo, no tem que, eu não tenho para reclamar para os jogadores. O que o Cudê disse na entrevista coletiva, no trecho que a gente separou, é isso. Que o Internacional abandonou o Campeonato Brasileiro. Bom, se o Inter ganhar, estamos na metade do campeonato, ganhar a Libertadores e ficar em 14º no Brasileiro, objetivo atingido. Mas como é que ele vai dizer que o Inter não vai brigar na competição nacional e se cai fora na Libertadores? Aí ele vai ter que retomar o discurso. Não vai brigar ou ele vai embora? Baldasso, é muito preocupante esta filosofia do Internacional nesta reta final de gestão. Estou olhando aqui no dicionário o significado do termo prioridade. Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Normalmente a prioridade está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação às demais. Então eu vou tentar explicar, para de repente alguém lá do Inter que não tenha entendido. Dar prioridade a algo é tu colocá-la na frente das outras coisas. Mas as outras coisas não deixaram de existir. O Internacional tem um campeonato brasileiro que está sendo disputado. Dar prioridade à Libertadores da América não significa abandonar o Campeonato Brasileiro. O Internacional está caminhando a passos largos para a Série B por conta disso que fizeram no Beira-Rio. Todos nós concordamos com a prioridade na Libertadores da América. O que se fez sábado contra o Fortaleza não foi dar prioridade à Libertadores. O que se fez sábado foi o seguinte: isso aqui não interessa, bota o que tem para jogar, que só tem uma coisa que interessa, é a Libertadores. Nós, colorados, não estamos de acordo com isso. Porque se o Inter for campeão da Libertadores e for rebaixado à Série B, nós terminamos o ano passando vergonha. JB. Meneghetti, é uma escolha. Eu não faria essa escolha, mas eu entendo que ela existe. O Inter está dizendo o seguinte: bom, sim, é para ir primeiro chão, vai, Baldasso, pode ir, e a câmera ajeita. Só que assim, ó, o Internacional está fazendo uma escolha, e a escolha é muito arriscada. Aquela história, vai ser só o resultado que vai interessar. A direção sabe que por 3 anos trabalhou para tentar um título. O único título possível, o Cudê foi muito transparente, eu não o culpo por isso, é a Libertadores. E é difícil, mas é o único que ainda dá. O brasileiro esquece. Então, assim, o Inter vai tentar salvar o ano, sendo campeão da Libertadores e ficando na metade da tabela do Campeonato Brasileiro. O grande problema, há uma chance gigantesca de tu perder a Libertadores e ficar no meio da tabela do Brasileiro. Porque eu não trabalho ainda com rebaixamento. Mas daí tu, né, gente, é trágico. O Inter ser 12º do Brasileirão e perder a Libertadores é trágico. Michele, mais um destaque do Grêmio, por favor. Vamos falar de Grêmio, Meneghetti, porque o vice de futebol gremista, o Antônio Brum, falou em exclusiva aos canais, 2 canais identificados, a Rádio Imortal e a Copeiro TV, sobre 2 jogadores que foram tentados pelo Grêmio. São eles Lucas Moura, que fez a carreira no Tottenham do JB e que hoje está no São Paulo, e além dele também o William, que teve a passagem recente aqui pelo Corinthians e hoje está no Fulham. Foram 2 jogadores tentados pelo Grêmio, mas claro, sem sucesso. Errou. Vem pra cá, vem pra cá. Errou o Antônio Brum. Errou fazer essa revelação. Eu vou dizer por quê. Quando ele diz isso, o que ele está tentando fazer? Livrar o dele. Está tentando tirar o dele da reta e dizer assim: olha, nós olhamos, monitoramos, tentamos, sondamos, o William, o Lucas Moura, que está aí brilhando com a camisa do São Paulo e tal, e responsabiliza o clube, mas não conseguimos. Faltou pila. Faltou plata. Então, era melhor não ter falado isso. Claro, está sendo cobrado pela janela de transferências e está tirando a responsabilidade do departamento de futebol. Muito fácil essa conduta. Na minha opinião, equivocada, porque joga a responsabilidade no colo do presidente Alberto Guerra. Intervalo. Michele, conversa com vocês na live do YouTube. Comigo. Vem comigo com tristeza, com vergonha, mas vem comigo. Não tem... Ninguém tá feliz hoje, né? Ninguém tá feliz hoje. Olha o que os caras fizeram com o nosso final de semana. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse? O que os caras fizeram com o nosso final de semana, estragaram o nosso final de semana. Inacreditável. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando por aqui?
Um abraço pro Ivan, pro José Silva, pro Rodrigo Gonçalves, pro Adenilson Venâncio Duarte, um abraço. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Valeu, Everson, tamo junto, cara, obrigado. Michele está triste. É claro que eu tô triste. Quem é que tá feliz? Michelive. Beijo, gente. Júnior Canário tá aqui lembrando Michelive. Tô triste pelo sábado e pelo domingo, Marcelo. Cara, quem é que tá feliz depois de um final de semana desse? O Inter não jogou nada. O Grêmio não jogou nada. Poxa vida, não tem como estar feliz. Um abraço pro José Silva, que tá me mandando mandar um abraço pra um lugar aqui que não rolou, viu, José? Tem que ser um pouco mais criativo. Um pouquinho mais criativo. Essa aí eu saí na tua frente. Deixa eu ver aqui. O programa tem que ser maior. Olha, eu queria que fosse maior também. Não fala do Cudê. Falamos do Cudê, falamos bastante do Cudê. Deixa eu ver aqui mais. Se eu tô machucada, Santos e Fortaleza me machucaram muito, né? O Santos e o Fortaleza não machucaram vocês? Nenhum dos dois? Impossível, impossível. Um abraço pra Camaquã, do Juliano Soares Sampaio. Um abraço, Camaquã. Já visitou o Jalan, que nem o Lucas Dias? Não, não. Só o Lucas Dias visita o Jalan. Ele é inclusive, sempre que tem folga, né? Ele pede pra ir pra lá. É um lugar que ele gosta bastante. Tá feio o Inter, né? Tá horrível o Internacional. Tá horrível. Mas vai melhorar, vamos na fé. O Grêmio vai melhorar também. Eu mereço uma praia, tá dizendo o Everson. Eu mereço, né? Pegar um bronze. Faz tempo que eu não vou pra praia. Alô, chefia, me dá folga. Me dá folga. Avisa os iludidos, deixa eu ver aqui. O Inter não vai ganhar a Libertadores e vai ser rebaixado, tá dizendo o Edilson. Meu Deus, aí não, né? Um abraço para o Bolívar amanhã. Tem que deixar isso aí preparado já. Boa tentativa aqui para um outro querido que mandou aqui. Reuter Furtado. Boa tentativa, Reuter, mas não rolou. Um abraço pro restaurante de Santa Cruz também. Cara, vocês são bons, hein? Se eu não tô ligeira, já sou uma vítima fatal do chat. Se eu estou cansada eu não estou, mas eu estou triste, né? Não tem como estar feliz depois do final de semana. A única chance de animação é que o Grêmio fizer aí no domingo e o que o Inter fizer amanhã, né? Daí, de repente, muda. Mas, por enquanto, é só tristeza, né? Só desânimo. Um abraço pro Jefferson também, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Capão Novo. Caraca, muita gente, meu Deus. Se eu sou calva, pô, aí tu me veio com uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Eu vou começar a refletir sobre isso, tá? Me preocupou um pouco. Talvez agora eu fique um pouco instável psicologicamente pra continuar aqui o intervalo, porque isso me deixou um pouco abalada. Né? Devo me preocupar? Será que serei uma futura Ribeira Neta? Não sei, vamos ver. Beijo! Acabou. Não, peraí. Tem que chamar interativa, né? Não acabou ainda. Não acabou ainda. Vamos lá então, vamos colocar a nossa enquete interativa no ar aí, que está lá na live do YouTube, na aba Comunidades. Os insucessos recentes do Grêmio são culpa de quem? Renato, 61%. O elenco é insuficiente, exatamente um terço, 33%. As escolhas da direção. O presidente Alberto Guerra está com moral com a tropa ali, só 6%. Tem uma má notícia, Meneghetti. Oi. Como tu cometeste esse erro, tu não vais ter folga. Vão caçar o meu recreio. Tu não vai ter folga. Mas eu recuperei a tempo. Abraço, Ferreirinha. Faltou responsabilidade, hein, Ferreira? A gente falou pouco disso, né? Talvez amanhã a gente volte no assunto. Olha só, muito obrigado a você que nos acompanhou na Rádio Bandeirantes. Vem aí mais debate esportivo com a turma do Apito Final. E na TV, vem aí Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde, Menega. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Vocês estão desanimados hoje, não? Né? Tomamos 2 chapuletadas, né? Do Fortaleza realmente, e do Santos, final de semana não foi dos melhores. O jogador do Grêmio abandona o lance antes da bola sair pela linha lateral, o Renato Até bota agora de eu não castigo. entendi essa jogada, não entendi, não compreendi o que aconteceu lá no Estádio Urbano Caldeira.
É que houve a impressão realmente que a bola iria sair pela linha lateral. 44 segundo tempo, e o Ferreirinha já estava se dirigindo ao Gandula para pegar, só que a bola não saiu. A bola fez uma curva e não saiu. E o Renato na beira do campo desesperado, chamando o seu time. E o Mendonça, colombiano, atacante do Santos, deu um passe de primeira, de trivela, no pé. Caiu do pé de quem? Soteldo. Aí, eu até achei que o Soteldo ia fazer o gol, mas ele foi solidário e o Furk fez o gol. Agora, esse Mendonça, ele toma que tipo de combustível, hein? Porque é impressionante como corre, né? Jogador de muita velocidade. Ele não é moleque, não. Ele já tem 31. Pois é. Jogou o primeiro tempo pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito, infernizou a defesa do Grêmio. Bom jogador. Agora, na sexta-feira, eu não lembro quem foi, mas alguém da equipe dos donos da bola já dava como certa a vitória do Santos. Eu peguei na KTO, tá? Eu acertei, eu até achei. Eu tinha lá o empate e a vitória do Santos e o placar 2-1. Me dei. Foi o Diogo, e digo mais, tá? O Diogo tá chateadíssimo, já mandou mensagem, porque ele disse assim, ó, foi só eu falar. Ele disse que eu tava cobrando a galera da Erva Mate Baldo, pedindo que eu queria ter, né, pra garantir o estoque lá em casa. E ele disse, cara, fica tranquilo, semana que vem eu vou estar de férias, eles vão mandar. Dito e feito. Primeiro dia de férias do Diogo, já tá sem abraço, Diogo Rossi, curte as férias. Abração, Diogão. Tá fazendo falta aqui conosco. Valeu, Mota! Valeu, Menega! Boa semana pra você e pra todos. Tem mais amanhã, donos da bola, hein?